a classe política, nas campanhas políticas, e depois cobra o troco na hora do voto, não é? E dentro das instituições. Então, segundo poder, na minha opinião, o segundo poder é o executivo, que tem como sistema quase acoplado a ele o legislativo, que não é um poder independente. É um poder totalmente vinculado e, em grande parte, o nosso Brasil se torna, na verdade, um capacho do poder público do executivo municipal. Capacho em que sentido? Capacho no sentido... Uma parte, vereador. Não, agora não, vereador. Espera só um pouquinho. Capacho no sentido de, muitas vezes, não se respeitar e não se fazer respeitar. Por que eu estou falando isso? Isso é um problema da Câmara de Campinas, é um problema em geral do Legislativo. Olha, os legislativos em gerais, raríssimas exceções se vota com independência. Acaba o quê? Por o Executivo ter obras, pelo Executivo ter orçamento, pelo Executivo ter dinheiro e poder gastar, ele troca isso em troca de obras, em troca de favores, em troca de cargos. E o parlamentar, que teve o voto naquela região, ele quer dar um retorno para aquela região. E como quase ninguém acompanha o voto do parlamentar, não se torna interessante para o parlamentar votar de uma forma independente. Por quê? Ele, na verdade, negocia o plenário, ou seja, ele negocia o voto dele com o líder da bancada ou com o governo, e a partir daí vota o que o executivo quer, sem nem ler projeto. Porque não interessa para ele o que vai ser votado ou não, porque o eleitor dele não está acompanhando o que ele está votando. O eleitor dele não quer nem saber o que ele está votando. O eleitor dele quer ver a ponte feita. O eleitor dele quer ver o posto de saúde. O eleitor dele quer ver um resultado de obra feita para a região, para ele poder fazer a devida propaganda e assim exercer um bom mandato na visão do eleitor. Como todos nós queremos sucesso naquilo que fazemos, todos nós queremos sucesso, não sei, eu acho que não tem ninguém aqui que não queira sucesso naquilo que faz. Obviamente, se o eleitorado de algum parlamentar, e aí em vários níveis, não está cobrando que ele fiscalize, não está cobrando uma votação independente, não acompanha a votação dele, por exemplo, eu ando na rua, mas ninguém vem falar de votação que eu voto aqui. Na eleição, acho que 3, 4 viram, olha, acompanhe sua votação lá, parabéns. Resto. Então, olha que interessante. Você fica 4 anos, porque é uma coisa muito burra isso, né? É muito burra eleitoralmente. Você fica 4 anos votando independente, ninguém acompanha o que você faz. Mas aí você chega na rua, te cobram como se fosse qualquer um da base. Você não fez aquela lombada, você não conseguiu aquele posto de saúde, você não fez aquela ponte, você não tirou minha árvore. E o que faz te incentivar? A participar da base. Estou falando em nível... Eu fui deputado, é a mesma coisa. Os deputados que votavam lá independente, ninguém acompanha o que o deputado fazia. Vale a pena o quê? Se a oposição ficar gritando lá, tentando impedir projetos que você acha negativo, tentando defender, ou negociar com o governo, ser muito bem atendido nas suas reivindicações, ficar bem com o seu eleitorado e todo mundo ainda acompanha aquilo lá. Gente, 20 projetos de lei aqui não dão uma árvore cortada. Você corta uma árvore, o cara fica geração te agradecendo, gerações. Mas você apresenta 20 projetos, não vem uma pessoa falar, olha, aquele projeto é bom que você apresentou, porque as pessoas não estão acompanhando. Não é? É triste, mas é verdade. Agora que a TV Câmara, a TV Assembleia, a TV Senado, isso tem melhorado. Inclusive, quando eu fui candidato a deputado federal, eu defendi o quê? Que fosse uma TV pública aberta. A primeira coisa no meu jornalzinho como candidato a deputado federal na última eleição em 2006, era exatamente o quê? Que a TV pública fosse aberta, para a população poder começar a acompanhar, poder começar a comparar, poder começar a valorizar o voto interno, porque ninguém cobra voto. Então, obviamente, uma parte, vereador. Vale, já vou dar uma parte, vereador. Então, vale muito mais a pena o quê? Você ter o quê? Você ter obras, você ter favores atendidos. Obviamente, aí vem criticar, aí vem se criticar em relação a isso. Mas o que a população está cobrando no bairro? Ela está cobrando exatamente esses favores.
por não ter consciência, pela necessidade ali, o cidadão está sofrendo problema. De repente ele não quer saber que o vereador Canário está votando aqui independente. Ele quer saber o seguinte: vereador Canário, você arrumou minha rua lá? É essa que é a questão. Isso que tem que ser discutido. A forma do sistema como que é. Pega um monte de vereador independente que nem votaram aqui na casa. Ué, estou mentindo? Um monte de deputado que não volta. Vota lá 4 anos, independente. Tchau, filho. Não tem nem um terço do voto que teve quando se elegeu. Então, essa situação, ela é implantada em todos os níveis. Não é? E precisa ser discutida. Essa relação de poder, então, o que é? Esses poderes muitas vezes financiam muito mais o executivo, dá dinheiro para o executivo, não é? Que depois dá o que em obras, favores, às vezes em dinheiro em campanha, para o legislativo. E aí você fica vinculado. Não é? Então, essa reforma maior desse sistema político, com voto distrital, que eu acredito que pode melhorar muito essa discussão, né, fazer essas discussões do cidadão saber em que ele vota, ele está vinculado, porque a pessoa fala, o eleitor não tem memória. É fácil ter memória, né? 730 candidatos a vereador, não é? Propaganda que eu mesmo, cada dia que eu saía na rua, eu encontrava 3, 4 candidatos a mais, que eu nunca tinha visto o nome na minha vida. Aí é fácil depois lembrar nome. A população que não tem memória, que é isso? O sistema está errado. A população tem memória, desde que tenha um sistema que seja coerente, que a pessoa saiba em quem votou. Não um sistema que é próprio para fazer a pessoa esquecer em quem vota. Então, de ordem. Não é? Então, o próximo inscrito, cedo 2 minutos, vereador. Obrigado, vereador. Com os 2 minutos, eu cedo a parte ao vereador politizador. Desculpa, vereador. Vereador politizador, por favor. Senhor vereador, eu só queria saber o seguinte: quem é o capaz? É a instituição ou o político? Então, hoje... Estava se discutindo aqui sobre a questão do Senado Federal. Sim. Não estava se discutindo sobre a questão política de cada um. Nem o deputado, nem o senador, nem o vereador, nada disso. Nós estávamos discutindo sobre a instituição. Sim. A Câmara dos Vereadores, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa. Nós não estávamos discutindo sobre a questão das pessoas. Nós estávamos discutindo sobre a questão da instituição. Senado Federal. Então, certo? Na verdade, as instituições do Poder Legislativo. Certo. Né? Certo. Como um todo. Agora o senhor vem, que são compostas por políticos. Agora, né? Capaz, quem é o capaz, afinal de contas? Nós que estamos defendendo a nossa instituição, nós somos capazes? Então, vereador, a verdade é uma coisa. Quando eu coloco, eu falo que, obviamente, você tem vereadores e parlamentares independentes, você tem vereadores e parlamentares que votam na base. Mas não estava sendo discutida a questão do capaz, senhor vereador. Sim, estava se discutindo a questão da instituição política. Vereador, eu já dei a parte, agora o senhor deixa eu falar. Obrigado. Pode falar, Obrigado, pode senhor. falar à vontade. Muito bem. Primeiro que eu estou deixando claro aqui, o Poder Legislativo é capacho do Executivo. Ué, claro. Vamos olhar as votações. Isso é fato. Pegue as votações dos últimos 10 anos, dos últimos 20 anos, desde a redemocratização, e veja o voto dos legislativos. E por que isso? Porque o legislativo é um poder mais fraco. Né? É um poder mais fraco. Não tem obras, não pode bancar a mídia com publicidade. Não é? Não pode bancar a mídia com publicidade. Não é? Então nós temos que discutir tudo isso. Né? Discutir tudo isso. Obrigado, senhor presidente.